Ó, recentemente rolou mais polêmica no Twitter, mas dessa vez não é culpa de quem fez o tweet, mas de todos os comentários que surgiram a partir disso. E o que voltou à tona? Cota de tela. Foi aprovado recentemente no Senado o projeto de lei que volta com a cota de telas no Brasil. Cota de telas essa que foi abandonada no governo Bolsonaro, né? Que em 2021 acabou o prazo da antiga lei e não foi renovada, obviamente, pelo governo Bolsonaro, e que agora se retomou todo esse debate para que ela pudesse voltar. E foi aprovada no Senado, o que significa dizer que agora é necessário apenas a sanção presidencial. Então tá na mão do Lula assinar e ponto, certo? Eu ainda, e aí aqui um parênteses importante, que eu quero voltar a falar sobre esse assunto posteriormente com você, depois dessa polêmica que tá em voga agora. Eu quero voltar a falar sobre esse assunto com vocês posteriormente, depois de ler o texto completo sobre a cota de telas, que eu ainda não li, não tive tempo para ler. Mas eu vou fazer para trazer de maneira mais efusiva, mais detalhadinha para vocês, como é a atual cota de telas que entrará em vigor. Quero fazer isso com vocês, tanto para a cota de telas, como todo o debate da regulamentação do streaming. Mas a polêmica que foi trazida agora aqui pra gente nos traz a possibilidade de conversar de maneira mais ampla sobre o que significa a cota de telas e como há um debate ideológico em torno desse assunto. Mas antes, você já faz parte da Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma, onde você terá acesso ao mais diverso tipo de assunto relacionado à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história, crítica, política, tudo isso. Aulas como cinema como espelho, contra-interpretação, obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, neorrealismo italiano e muito, cinema clássico, cinema moderno e muito mais. Para fazer parte da Introdução ao Cinema, link na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Escuta o que eu estou dizendo. Vamos lá. E tudo isso começou com um tweet do Omelete. Mas agora aqui, não é culpa do Omelete, tá? Porque nada mais, nada menos, o Omelete só pôs pra gente no Twitter uma reportagem pelo qual demonstrava que o Senado aprovou a cota de telas. Só isso, olha aqui. Tá aí. O Omelete postou: Senado aprova a cota de exibição de filmes brasileiros no cinema. Show de bola. Nada demais, você entra no link e você vai ver uma notícia normal, nada, sabe? Nada problemática. Mas é claro que o que vem em seguida nos traz justamente as questões que nos envolvem de maneira mais aprofundada, né? Então veja só. Misericórdia, ninguém vai ver essas atrocidades. Só sai um bom de 1 para 100 filmes brasileiros que lança. Aí a gente começa a ver como as pessoas não conhecem o cinema brasileiro. E assim, ninguém vai ver essas atrocidades. Que atrocidades? De qual filme ele tá falando? Ele tá falando do cinema brasileiro como um todo. Então assim, o cinema brasileiro é uma merda, né? Vai ver os filmes que essa criatura assiste, né? A gente já sabe quais são, provavelmente. Quem fala... que beleza, vamos lá. Excelente notícia. Isso é muito chato. Os filmes brasileiros de 10 só salva 1. As histórias são ruins, os personagens são péssimos, as narrativas são horrendas, só apresentam o pior do país, coisa que a gente vê todo dia. Sabe? O cinema não é pra representar a nossa realidade, não. O cinema é pra representar a realidade de outro país, gente. De outro lugar. No Brasil, não. Isso apenas reforça a criação de filmes ruins, pois sempre estarão em cartazes, independente de sendo bom ou não. Caraca, você é muito inteligente, cara. Isso se chama assassinato do esforço do melhor. Nossa, olha a meritocracia aí. Puta que pariu. Vão forçar os cinemas a ficar com salas vazias no lugar de filme que o povo realmente está interessado em assistir. E aqui a gente vai em todo aquele debate que a gente já conversou aqui, de que a demanda está posta na sociedade, ninguém criou o seu gosto, sabe? O gosto não é criado, o gosto não é construído. Você nasceu querendo assistir filme de super-herói. E agora, do nada, você perdeu o gosto, porque os filmes de super-herói estão diminuindo o número de espectadores, supostamente diminuindo. Logo, as pessoas que tinham gosto por cinema de super-herói agora não estão tendo mais. Simplesmente parou de ter gosto de super-herói.
sabe? Então, sabe, é aquele mesmo assunto de sempre. A gente já fez um vídeo por aqui onde a gente discute a perspectiva ideológica sobre o cinema brasileiro. O nome do vídeo é Você já assistiu... Você conhece o cinema brasileiro? E nesse vídeo eu discuto de maneira mais intensa com vocês justamente essa perspectiva de como a ideologia dominante domina o debate ideológico sobre o cinema brasileiro. Isso desde sempre, sabe? Então, os Estados Unidos, sobretudo, quando a gente está falando de cinema, a gente está falando de uma construção de monopólio global que se centraliza, pelo menos aqui no Brasil, em Hollywood, e que impera como monopólio dentro do cenário nacional, nas demandas dessa forma, se dá especificamente por essa construção histórica de uma ideologia dominante que se dá especificamente aqui. A gente já discutiu inúmeras vezes, por exemplo, o caso da década de 80 aqui no Brasil, né? Enfim, onde nós tínhamos uma indústria brasileira forte, crescente, mas que foi destruída em razão de um debate ideológico que vinha de fora. E a questão é essa, gente. Indústria da cultura forte, indústria do cinema forte, é uma questão de defesa. E o capitalismo funciona sobre quebra de barreiras de acumulação. Acúmulo infinito de riquezas, onde houver um lugar que impeça o crescimento dessas acumulações, o capitalismo será criativo para rompê-las. E quem será esse agente que irá romper com essas barreiras? O mercado monopolizado, hollywoodiano aqui no caso, que vem para o Brasil e encontra uma indústria cultura forte na década de 70 / primeira metade da década de 80, formalizada pela Embrafilmes, e deseja, portanto, destruir essa indústria, com todo um debate ideológico que surge a partir disso. Então, a inserção do neoliberalismo no terceiro mundo, no antigo terceiro mundo atual sul global, foi importantíssimo para destruir o cinema brasileiro, fazendo com que as salas de cinema no Brasil se consolidassem majoritariamente com filmes estrangeiros. Isso nem sempre foi assim. A década de 70 e 80 foram um importante momento histórico do Brasil de construção de público. O brasileiro fazia filme para brasileiro e brasileiro assistia filme brasileiro. Ponto. Isso é uma realidade. Está posta na história. E não é porque os filmes eram bons, porque os filmes eram ruins. Não, não tem nada disso. Tinha filme bom, tinha ruim. Os dois. E ambos eram assistidos. Até porque todo esse discurso de que só se assiste filme bom, não adianta botar filme ruim na tela porque as pessoas não vão assistir, que as pessoas só assistem filme bom. Cara, então vai na lista de melhores filmes de maiores bilheterias de todos os tempos, que lá tá a lista de melhores filmes de todos os tempos. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Pega a lista de maiores bilheterias de todos os tempos e vê se ali tá só os maiores filmes da história. Parênteses, 100 filmes lá, 98 são americanos. Só os Estados Unidos sabem fazer filme. Só os Estados Unidos sabem fazer filme. Sabe? Então esse debate é ideológico, nos apresenta um caráter de viés político americano, hollywoodiano, que entra aqui no debate ideológico das pessoas, no imaginário social, para construir essa ideia de que o que é produzido nacionalmente, isso não é só aqui não. Isso não é só no Brasil. Mas o que é produzido nacionalmente não presta pra quê? Pra tomar sala. Pra tomar sala. E veja só, gente, eu não tô nem falando só de cinema brasileiro, não. Pra dar um exemplo atual. Foi lançado Godzilla. Inclusive, eu fiz uma crítica comentada aqui recentemente com vocês sobre o novo Godzilla, que é japonês, o Godzilla Minus One. É um filme japonês que tá tendo um sucesso mundial estrondoso. O Japão tá resgatando o seu grande monstro e tudo mais, com um sucesso monstruoso de bilheterias. Chegou no Brasil com algumas salas, vinha em crescente nas salas, só que estreou um filme americano. Estreou Aquaman 2, gente. Estreou Aquaman 2. E Aquaman 2 está tomando o número de salas de Godzilla para que se estreie Aquaman 2. Vocês estão escutando o que eu tô te falando? O número de salas para Godzilla está diminuindo. Não tô falando de cinema brasileiro. Tô falando de Godzilla. Do filme japonês. Está diminuindo o número de salas para Godzilla. Então, se você quer assistir Godzilla, vai logo. Está diminuindo o número de salas para Godzilla para que entre Aquaman 2.
Só que qual é a grande questão aqui que esse caso nos mostra? Porque aí o liberal vai falar assim pra gente: ah, mas estreia Aquaman 2 e tira Godzilla porque há demanda por Aquaman e não pra Godzilla. Então tem que ter mais salas pra Aquaman. Mentira! Que o capitalismo não funciona assim. Se cria demanda a partir da oferta. Só que qual é a grande questão que os números estão nos mostrando? Godzilla estreou na semana passada. E estreou com números maiores do que Aquaman. Só que o Aquaman tá tirando as salas de Godzilla. Sabe qual é o nome disso? Lobby. Lobby. Eu já contei isso aqui pra vocês. O capitalismo tende ao monopólio. E o monopólio tem poder de barganha contra aquilo que tem menor poder de barganha. Então, o cinema japonês, frente a Hollywood, não tem capacidade de competir no lobby. Não nas demandas só, no lobby. Então vem a distribuidora de Aquaman aqui no Brasil e fala assim, ó, vai chegar Aquaman 2. Vai chegar Aquaman 2. Se você quer que eu continue distribuindo meus filmes da maneira como a gente distribui, eu quero tanto número de salas no Brasil. Ponto. É isso que acontece. É isso que acontece no mercado exibidor brasileiro. Chega uma empresa norte-americana aqui, uma empresa hollywoodiana que vai distribuir um produto hollywoodiano e fala, eu quero tanto número de salas para o meu produto. E assim será. A despeito do que está em cartaz. A despeito do que o que está em cartaz está tendo sucesso ou não. O número de salas de Godzilla, portanto, está diminuindo. E eu nem estou falando de cinema brasileiro. A cota de telas, portanto, é um mecanismo para romper com essas distorções. Para impedir essas distorções. Impedir distorções, por exemplo, de chegar um Homem-Aranha de volta para casa, chegar um Vingadores aqui no Brasil e ocupar 90% das salas do Brasil. A despeito do que estava em cartaz. Porque, por exemplo, no caso de Homem-Aranha de volta para casa, aqui no caso brasileiro, nós tínhamos um filme como o filme do Lázaro Ramos, o Medida Provisória, que vinha em crescente em número de salas. Eu nem tô falando da qualidade do filme não, tá? Porque eu nem acho um grande filme. Mas que vinha crescendo em números de salas. Porque tava conquistando o público. Mas chegou o Homem-Aranha de volta pra casa. E como chegou o Homem-Aranha de volta pra casa, dane-se que a medida provisória tá crescendo em espectadores. Dane-se. Porque eu, distribuidor, chego no mercado exibidor brasileiro, já que não tem nenhum tipo de regulamentação e proteção, portanto, ao cinema brasileiro. Olha só. Chega. Tira essas salas aí porque eu tô chegando. Então, o número de salas para cinema norte-americano, para cinema hollywoodiano, não é para atender demandas. É para entender os interesses específicos do monopólio hollywoodiano. A cota de telas serve, portanto, para romper com essas distorções, para mitigar os problemas dessas distorções. Como? Por exemplo, eu não estou falando que essa cota de telas é assim, tá? É essa que está passando, o que eu falei lá no início do vídeo para vocês. Eu ainda preciso ler o texto oficial para entender como é que é, mas eu quero dar exemplos para vocês de como a cota de telas pode fazer isso. Por exemplo, limitar o número de salas percentualmente para um único filme. Para evitar a distorção, por exemplo, de chegar um filme como Vingadores aqui e ocupar 90% das salas do parque exibidor brasileiro. Para que limitar o número de salas para um único filme? Para que aumente a diversidade de produtos nas salas de cinema, não só para cinema brasileiro, mas para cinema estrangeiro também. Para que eu possa assistir tanto o Homem-Aranha, nesse caso, como o que estava passando naquela época também, o Fabelmans, do Spielberg, gente. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção que o Spielberg, o pai do blockbuster moderno, não conseguiu competir com o Homem-Aranha nesse mercado desregularizado? 9 salas para Homem-Aranha, 1 sala para Spielberg. E o cinema brasileiro? Não existe. Simplesmente não existe. Então, corrigir essas distorções de trazer, por exemplo, menor número de salas para cinema estrangeiro é, a princípio,
conquistar uma multiplicidade de escolhas para o espectador. Fazer com que o espectador possa ter escolhas do que assistir, não só entre estrangeiro e brasileiro, mas entre estrangeiros. Para que eu possa escolher entre ver o Aquaman e eu ver o Godzilla. Sem que o mercado crie um lobby de maneira muito intensa e monopolista de tirar o número de salas de um para crescer de maneira desproporcional ao outro. Crescer de maneira desproporcional ao outro. Então eu tiro de cartaz um filme como Godzilla que estreou na semana passada, que estava conquistando um público muito grande, para estrear um filme que não tá com a demanda igual ao do anterior. Aquaman 2 não tem a mesma demanda que Godzilla. Que o Godzilla está conquistando. Não tem. Mas o lobby monopolista faz com que as salas de cinema aceitem Aquaman 2 porque a distribuidora mandou. Porque a distribuidora mandou. Então, a cota de telas serve para quebrar essa distorção primeiro no próprio cenário do mercado exibidor estrangeiro. No portfólio do mercado exibidor estrangeiro. Né? Para que a gente possa ver Godzilla, para que a gente possa ver o Aquaman, para que eu possa ver os Jogos Vorazes, para que eu possa ver a Fire do Petzold. Sabe? Para que eu possa ter diversidade nos filmes estrangeiros, limitando um percentual de número de salas para um único filme. Somado a isso, um percentual de salas para cinema brasileiro. Aí, supondo, 50% das salas para cinema brasileiro, 30% das salas para cinema brasileiro. E aí, aquilo que a gente já conversou inúmeras vezes. O monopólio imperialista, o monopólio ele funciona em escalas. Que pode ser sob a escala do imperialismo global ou sob a escala do monopólio nacional. E no monopólio nacional, a Globo Filmes impera. Então, por exemplo, não basta eu separar o número de salas para cinema brasileiro e ponto. Porque esses 30% das salas será ocupado pelo monopólio da Globo Filmes. Percebe? Então, 30% das salas para cinema brasileiro. A Globo Filmes vai ocupar essas 30% das salas. Quando não, em um único filme. Quando não em um único filme. Então, dentro dessas 30% de salas, deve ter um mecanismo de, por exemplo, 10% dessas salas tem que ser destinada para cinema independente. Onde, dentro dessas 30% de salas, deve-se limitar um número de exibições disponíveis para um único filme. Também para cinema brasileiro. Para que a gente possa escolher entre uma multiplicidade entre filmes estrangeiros e nacionais. E aí vem todo esse debate, né? Mas isso é o cinema... Olha, o cinema brasileiro é tão ruim que precisa separar o número de salas para ele. Não, filho. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Existe um lobby global por conta do monopólio. O capitalismo tende a monopólio. E o monopólio tem poder de barganha. Então Hollywood ganha o nosso mercado exibidor, não porque o cinema brasileiro é ruim, mas porque o cinema estrangeiro tem dinheiro para fazer esse monopólio. Para conquistar esse espaço. Tem dinheiro para conquistar esse espaço. E o cinema brasileiro não é protegido. Hollywood protege os filmes dele, gente. Pela importação, pela exportação dos seus filmes. Com muita grana. Hollywood põe muita grana. O Estado, melhor dizendo, põe muita grana em Hollywood. Muita grana. Muita grana. A França protege seu cinema com uma indústria forte. A Índia protege seu cinema. A China protege seu cinema com indústria forte. Então, assim, construção de uma indústria forte demanda, em primeiro lugar, assim, isso é só a ponta do iceberg, de espaço para exibição desses filmes. Porque tendo espaço para exibição, se constrói um cenário onde há a possibilidade de fazê-los. Porque não basta a gente criar mecanismos, por exemplo, e isso tudo deve agir em conjunto, tá? Criar mecanismos para alimentar através da Condecine o Fundo Setor Audiovisual, que é o fundo justamente para alimentar a produção independente do cinema brasileiro, se esse cinema independente não tem espaço no mercado exibidor. Se esse cinema independente vai morrer em festival. E aí vocês ficam aí discutindo que o cinema brasileiro não se paga. Por que será? Porque não tem mercado. Não se constrói esse mercado. Porque o monopólio estrangeiro toma todas as salas. Então, assim,
A cota de telas é um mecanismo importante, em primeiro lugar, para construir espaço para que o cinema brasileiro se desenvolva. Para que, através dos mecanismos de recolhimento da Condecine e do Fundo Setor Audiovisual, possam fazer com que o cinema brasileiro chegue nas salas de cinema. E, tendo espaço, se alimenta o interesse por produzir. Inclusive, com a Netflix, por exemplo, aqui no Brasil, se aliando a empresas nacionais para produzir produtos. Porque vai ter espaço no seu catálogo. E aí a gente vai discutir regulamentação do streaming e tudo mais, e isso vai ser um outro vídeo. Mas sacou qual é a grande questão? Todo esse debate que surge quanto ao impedimento do debate sobre cota de telas, sobre regulamentação de streaming e tudo mais, é um debate histórico que vem de fora. Vem de forças estrangeiras, vem de forças reacionárias nacionais, que não querem crescimento da indústria nacional, querem essa porra entrando de lá de fora o tempo inteiro. Pelo amor de Deus. Gente, todos os momentos históricos do Brasil, assim, no mundo, tá? No mundo. A França tem cota de telas a rodo. Pra vocês terem uma ideia, a cota de telas nos streamings da França, eu não tenho o exato número agora aqui do percentual para salas de cinema na França, mas eu sei que tem muita cota de telas para filme francês. Mas nos streamings, a cota de telas para a União Europeia é 30%. Então, 30% dos produtos presentes nos streamings da União Europeia tem que ser de produto da União Europeia. E aí, cada país tem a sua própria regulamentação interna. Na França, por exemplo, dentro desses 30%, 60% tem que ser francês. A nossa regulamentação de streaming, gente, está discutindo 2,5% de produto brasileiro. E já tem gente implicando com 2,5%. Então, cota de telas é um mecanismo de mitigação dos problemas do monopólio capitalista. O capitalismo tende ao monopólio. Para poder dar espaço para a indústria nacional ser forte. E proteger o seu próprio produto. Construir um mecanismo de defesa dos interesses nacionais, de soberania nacional. Porque indústria da cultura, gente, é ideologia. Hollywood se utiliza da indústria da cultura como exportação de ideologia. Cota de telas está em todos os momentos. E no Brasil, todos os momentos históricos onde houve cota de telas teve sucesso para a construção de público no cinema brasileiro. Todos! Década de 70, a gente já falou que foi um dos momentos mais profícuos da história do cinema brasileiro. Quanto à construção de público, tinha muita cota de telas. Filmes Trapalhões, Dona Flor e seus dois maridos, A Dama do Lotação, todos esses filmes aí que são grandes bilheterias da história do cinema brasileiro, muita cota de tela. A gente teve recentemente o período dos governos Lula 1, 2, com muita cota de telas. E aí, claro, a gente tem que discutir quais são os mecanismos dentro dessa cota de telas, melhorar a cota de telas. Porque, veja, lá no governo Lula 1 e 2, nós temos um mecanismo onde, de fato, se formou um monopólio na Globo Filmes. Mas veja, olha as maiores bilheterias de todos os tempos do cinema brasileiro. Tá lá, Minha Mãe é uma Peça. E para além de discutir se esses filmes são bons ou não, mas aí vocês não falam que se tem bilheteria é bom? Pois é, esses filmes têm bilheteria. E esses filmes tiveram bilheteria por quê? Porque tinha muita cota de telas. Muita não, desculpa. Mas tinha cota de tela. A cota de telas foi embora. Cadê o cinema brasileiro? É impressionante, né? Parece que é mágica. Não, o cinema brasileiro parou de fazer filme bom. Imediatamente. Tinha muito cinema brasileiro, tinha público pra cinema brasileiro, de pernas pro ar. Minha Mãe é uma Peça que eu não estou discutindo qualidade, nada disso. Mas tinha público pra cinema brasileiro. E, de repente, quando a cota de telas acabou, o cinema brasileiro parou de fazer filme bom. Sabe? Parou de fazer filme bom. Parou de fazer filme que as pessoas querem assistir.
Não foi por conta da cota de telas ter acabado, não, mas porque... Sabe? Não foi porque a cota de telas acabou, não. Mas porque o cinema brasileiro parou de fazer filme que as pessoas querem assistir. Do nada. Imediatamente. Olha só. Acabou a cota de telas, eu vou fazer filme que ninguém quer assistir. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E mais do que isso, a produção industrial da cultura e do cinema não deve ser feita somente para bater recordes de público. Hollywood não faz isso. Existem diferentes tipos de orçamento. Então um filme que é feito com 100 mil reais bateu 600 mil de bilheteria, porra, tá ótimo. Você tá entendendo? E é por isso que tem que ter espaço pra esse cinema independente também, pra esses filmes independentes de 100 mil de orçamento que vai bater 600. Pois é. Só que tem que ter espaço para esses filmes. Dentro do mecanismo de cota de telas, tem um espaço para cinema brasileiro onde determinado percentual seja destinado especificamente para cinema independente. Discussão aqui dada, discussão aqui feita sobre toda a polêmica que surgiu com a aprovação no Senado. Está na mão do Lula agora para sancionar o projeto de lei. Pretendo trazer para vocês em breve um debate mais aprofundado sobre o projeto de lei atual, para a gente discutir os pontos positivos e os pontos negativos com relação a ele. Mas preciso ler ainda o projeto, o texto como um todo. E eu pretendo fazer isso com vocês. Farei isso aqui com vocês, tá bom? Isso aqui é interessante. Recentemente fui pra Argentina e uma coisa que me chamou a atenção é o quanto existem cartazes pela cidade de produções nacionais. Existe alguma lei semelhante por lá? Sim. A Argentina tem muita cota de telas. E não só a Argentina tem muita cota de telas, como ela tem cinema nas escolas. Ou seja, o argentino aprende desde as escolas o que é o cinema argentino e passa a lidar com o cinema argentino como uma escolha. Se tem uma coisa que o cinema argentino está na nossa frente, é no debate político. Não na produção, mas no debate político. Agora, eu não sei para onde a Argentina vai nisso tudo. Afinal, elegeram Milei, que com certeza, pelo menos assim, ao que tudo indica, vai atrasar todo esse debate sobre cota de tela, sobre regulamentação em streaming, sobre presença do cinema argentino nas salas, no debate da indústria da cultura nacional. É quase como uma certeza que, pelo menos, atrasar o debate sobre essas questões, ele vai. Então, assim, a Argentina está na nossa frente no debate político? Está. Mas para onde vai a Argentina nesses próximos 4 anos? A gente passou por isso e imagina que eles passarão pelo mesmo. Parênteses. Não é o que eu torço para que aconteça, obviamente. Afinal, a Argentina é o nosso maior parceiro comercial no mundo sobre cinema. É o parceiro pelo qual nós mais exportamos filmes. Vocês têm ideia disso? A nossa balança comercial com a Argentina é muito importante com relação ao cinema. E é isso, gente. A gente precisa lidar com o cinema como um produto. Por mais que seja arte e a gente assista o cinema e tudo mais, ele é um produto de exportação. A gente exporta cinema pra Argentina e recebe cinema argentino, sabe? E aí, isso que é interessante, porque a gente recebe o cinema argentino e a gente recebe os filmes argentinos de sucesso. E a gente passa a lidar como esses filmes argentinos que chegam aqui como, olha só, o cinema argentino é melhor do que o nosso. Só chega os de sucesso, mas olha só, assisti 3 filmes argentinos na vida, mas é muito melhor que o cinema brasileiro, né? Mas, enfim, o cinema argentino é muito bom também. Só pra fazer uma provocação aqui com vocês, né? Mas a Argentina é o nosso principal parceiro comercial na América Latina com relação a cinema. Porque se a gente for falar de Hollywood, a nossa balança comercial é desfavorável, assim, de muito longe. O que a gente exporta pra eles é ridículo frente ao que a gente importa. Isso é o óbvio. Mas dentro da América Latina, a gente exporta muito e a gente traz muito filme argentino também. É nosso principal parceiro comercial. A gente tem Portugal também como um grande parceiro comercial brasileiro. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu não torço pelo insucesso da indústria da Argentina nesses próximos 4 anos, mas visto o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos, a gente sabe que é bem provável que todo o debate e todo o avanço com relação às questões políticas envolvendo a indústria da cultura e a indústria do cinema na Argentina devem atrasar bastante, se sucatear bastante, tá bom? Curtiram o vídeo?